orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te adorar, nós podemos ter um momento de comunhão com os nossos irmãos, que é tão gostoso, e nós podemos, Pai, também agora abrir a Tua palavra, e que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar ministrando, Pai, sobre as nossas vidas, que não seja eu, mas que seja o Senhor, e que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã, e que possamos sair daqui, Pai, renovados no Teu Espírito. No nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, queridos, às vezes a gente ouve a expressão de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, não é verdade? Às vezes a gente pega e fala assim, mas a gente vê um pouco a nossa vida e a gente olha a vida das outras pessoas e às vezes a gente acha que as outras pessoas têm uma vida melhor do que a nossa. E às vezes a gente acha que os não cristãos têm uma vida melhor do que a nossa. Às vezes eles prosperam mais do que a gente. Às vezes as famílias deles parecem ser mais felizes. A gente olha nas mídias, nas redes sociais, a gente fala assim, olha só que bacana que é, né? Ah, se eu pudesse fazer parte da família tal, ou se eu pudesse ser assim, porque a gente acha que a grama do vizinho é mais verdinha. E às vezes, a gente para pensar se valeu a pena a decisão que nós escolhemos um dia de servir a Cristo. Às vezes a gente para pensar nisso. Você sabe que às vezes no trabalho, chega sexta-feira, eles falam assim, sextou, né? E aí eles começam a falar as coisas que eles vão fazer, e eu falo assim, eu não vou fazer nada disso que eles vão fazer, eu vou preparar a pregação, eu vou pregar no dia seguinte, e aí eu vou ter um tempo com os meus irmãos e tal. E às vezes eles falam assim, e você não cansa dessa vida que você leva? Eu falo assim, mas isso é o que eu mais gosto de fazer, né? Mas às vezes a gente pode se pegar em pensar assim, mas será que é legal mesmo fazer isso? Será que não é mais legal uma outra vida? Esse sextou, ou essas coisas que às vezes a gente vê eles fazendo e postando, será que acaba sendo mais interessante? Pois você sabe que na Bíblia teve uma situação parecida com essa, em que alguém parou para pensar sobre essa situação. Eu quero convidar os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 73. Enquanto os irmãos estão abrindo em Salmo 73, vamos contextualizar um pouco esse salmo. O Salmo 73 foi escrito por Asaf, e Asaf ele era levita, ele era filho de Berequias. Ele estava assim, ele era um homem do Senhor, ele conhecia muito bem o Senhor, não era qualquer um. Então tanto é que ele compõe, e ele fez outros salmos também. Ele era um homem que conhecia bastante o Senhor. E ele começa esse salmo dizendo assim, de fato, Deus é bom para com Israel, para os que têm o coração limpo. Então ele já começa o salmo dizendo assim, o Senhor é bom para aqueles que têm o coração limpo. Então ele tem uma certeza no coração dele. Ele sabe quem é o Deus dele. Ele não é uma pessoa que não conhece, ele conhece. Mas aí o verso 2 diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvaleceram os pés. Pouco faltou para que se desviassem dos meus passos. Então assim, ele sabia quem era o Senhor, ele tinha plena convicção e experiência de quem Deus era, e conhecimento, mas no 2, ele mostra um conflito interno que ele está tendo. Ele sabe quem Deus é, mas tem alguma coisa na cabeça dele que está dando um conflito interno dentro dele. E qual que é o conflito interno? Vamos continuar no verso 3. Ele diz assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto.
Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e tem como fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Então ele sabe quem Deus é, porque ele relata isso no verso 1. Mas aí no verso 2, ele fala assim, olha, eu sei quem Deus é, mas tem um negócio aqui dentro de mim que eu não estou conseguindo resolver. Ele tem um dilema dentro dele. E aí ele conta o dilema, que são esses versos seguintes, em que ele olha para aqueles que não conhecem a Deus e acha de que esses homens vivem melhor, de que eles têm uma vida mais tranquila. Ele cai nessa tentação de achar que é dessa forma. E é interessante que esse salmo nós conseguimos dividir ele em 3 pontos. E o primeiro ponto é esse, é um problema. Ele percebe um problema e ele começa então a meditar sobre isso. Como que eu vou sair dessa situação? Qual que é a resposta desse problema? Será que é verdade mesmo isso que eu estou pensando? Será que quando eu olho para eles é isso daí mesmo? Ou será que eu estou divagando? Isso é um problema, é algo interior, um conflito interior que está acontecendo dentro desse homem, lembrando que ele é um homem de Deus, é um homem que tem o conhecimento de Deus. E aí então ele pega e para refletir sobre aquilo que ele acabou de pensar. Vamos para o verso 13, ele diz assim: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha só, então depois dele parar para pensar na vida do ímpio e achar que o ímpio tinha uma vida melhor do que a dele, ele vem e fala assim, realmente não valeu a pena esse tempo todo que eu estou servindo a Deus. Por quê? Não valeu a pena. Olha como é que eles vivem. O salmista está dizendo isso. Verso 14. Pois o dia inteiro eu sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, aí já teria traído a geração de seus filhos, ó Deus. Só em refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Então ele sabe quem Deus é, aí ele faz uma comparação da vida dele com a vida dos ímpios, e ele fala assim, será que está valendo a pena mesmo? Então é a crise que está acontecendo dentro dele, mesmo ele sabendo quem era Deus, porque ele relata isso no primeiro verso. Mas depois, no desenrolar desse salmo, a gente começa a perceber que ele está tendendo a achar que é verdade tudo aquilo. A teoria que ele está desenvolvendo, ele está começando a acreditar na própria teoria que ele está desenvolvendo. Tanto é que ele percebe, ele fala assim, no verso 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. E você sabe, queridos, que às vezes a gente se pega numa situação dessa. Às vezes a gente está assim e a gente fica pensando assim, mas Senhor, eu já estou nos teus caminhos há 10 anos. Eu já estou nos teus caminhos há 30 anos. E olha só como é que está a minha vida. E olha só como é que estão as coisas. Olha como que está a saúde da minha família. Olha como que está o meu trabalho. E às vezes a gente começa a questionar. E a gente começa a falar assim, eu acho que se eu não tivesse servindo ao Senhor, talvez a minha vida seria melhor. Às vezes a gente se pega nessa situação. O salmista está nessa situação. Ele está olhando os demais e falando assim, será? Né? Ele está nisso. Mas aí, quando tem então o problema, quando ele vê esse problema, aí agora existe o segundo ponto desse salmo, é uma quebra de paradigma. Olha só o que acontece, ele se sente confuso para descobrir como agir. Mas olha o que acontece no verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles.
Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados do terror. Como acontece um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e no meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Então, quando ele para pensar tudo isso, e quando ele para pensar se realmente valia a pena, aí ele então entra no santuário do Senhor e ele fala assim: onde que eu estava com a cabeça de pensar isso? Como que eu posso parar para pensar numa coisa dessa? E aí então tem essa quebra de paradigma de falar assim: não é isso. Isso que eu estou pensando, não é, essa teoria não está certa. Ele fala assim: Senhor, eu estava embrutecido e sem entendimento quando eu parei para pensar nisso. E era como um animal diante de ti, do tipo, eu estava sem raciocínio diante do Senhor, quando eu parei para pensar essas coisas. Então você vê, ele tinha um problema, e aí quando ele tem esse problema, ele começa a desenrolar toda uma teoria, e aí depois ele fala assim: não é isso. E aí quando ele percebe que não é isso, ele então chega na resolução desse capítulo, que é a partir do verso 23. Ele diz assim: no entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu além de ti, Senhor? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Então você vê que ele começa com um problema, e aí ele começa a desenvolver esse problema, depois ele fala assim: não é isso. E aí então, quando ele diz que não é isso, então ele diz o que realmente é. E às vezes a gente fica pensando assim, a pergunta de hoje é: o que verdadeiramente importa? O que realmente importa? Você vê que aqui ele começa a descrever a saúde, a riqueza e o status das pessoas que não conheciam o Senhor. E ele fala assim: isso importa, e isso é muito bom, e isso eu não tenho. Pelo contrário, a minha vida é assim, assim, assim. Mas aí depois, quando ele vai para o Senhor, ele fala assim: não, nada dessas coisas que eu acabei de falar importa. O que importa é o meu relacionamento que eu tenho com Deus. Isso importa. É isso que o salmista chega nessa conclusão. O relacionamento com Deus, isso é o que importa. Mas você sabe que não foi só Asaf que chegou nessa conclusão. Teve outras pessoas na palavra do Senhor que percebeu que o relacionamento com Deus era o que importava. Vamos pegar um exemplo? Um exemplo foi Jó. E interessante que Jó, o primeiro verso do livro de Jó diz que ele era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ele não era aquele homem totalmente ruim e que Deus falou assim: agora também você vai ver. Não, ele era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Então ele já tinha um relacionamento com Deus, porque ele era íntegro, mas era um relacionamento superficial. E aí o livro dele começa a desenrolar uma série de situações que acontecem, e todas essas situações são todas desagradáveis. Ele perde os filhos, ele perde a saúde, ele perde tudo que ele tem. A mulher dele fala assim: amaldiçoa o Deus que você tem e morre, porque olha só a desgraça que você está. E os amigos dele, em vez de ir lá na casa dele para falar assim: não, Jó, fica tranquilo, eu estou orando por você, e você vai sair dessa, nós estamos fazendo uma campanha de jejum e oração lá na igreja, para que você possa melhorar, e tudo mais, conta comigo, tal, quando você precisar, liga para mim.
Não, os amigos dele falaram assim, você tá é pecado, Jó. Conta pra nós aí, o que tá acontecendo? O que você fez aí? Porque para Deus deixar você numa situação dessa, você fez alguma coisa. Vamos lá, conta aí o que é. O outro, eu também acho. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Jó tá numa situação dessa. Mas aí, quando chega no fim do livro de Jó, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vê que o relacionamento agora de Jó com Deus é muito mais íntimo, é muito mais profundo. Agora ele tem uma experiência real e pessoal com Deus. Não era uma experiência dos seus antepassados, uma experiência dos seus pais, ou sabe quando às vezes a gente fala assim, olha, eu ouvi um testemunho e esse testemunho é bênção. A gente fala assim, tá, mas e o seu testemunho? E o seu testemunho? O que Deus fez com você ou para você? Aí você fala assim, não, Deus não fez nada. Não, Deus fez sim. E aí isso daí é que torna o nosso relacionamento com Deus muito mais profundo. Mas teve um outro, no Novo Testamento teve um outro que mostrou que o relacionamento com Deus era muito mais importante. Então teve uma situação em que Jesus estava mostrando como que nós deveríamos viver. E ele começa a falar, olha, porque no meu reino é assim, é assim, é assim, nós devemos tratar as pessoas dessa forma, temos que viver assim, assim, assim. E Jesus começou a falar. E a Bíblia diz que algumas pessoas começaram a achar duro essas palavras de Jesus. E aí essas pessoas falaram assim, dura é essa palavra que você está dando. Quem é que pode suportar? E aí a Bíblia diz que algumas pessoas começaram a ir embora. E Jesus continuou pregando, e Jesus continuou falando, tal. E aí a Bíblia diz que alguns começaram a se retirar daquele lugar. Aí até que Jesus olha assim, olha para os discípulos, e Jesus poderia falar assim, não, calma aí pessoal, calma aí. Então já que vocês estão indo embora, então vamos pensar de... não é tudo aquilo que eu falei, não, vamos pensar de novo, volta aqui, vamos conversar, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer e tudo mais e tal. Ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez. Você vê que ele pega, ele vê as pessoas se afastando, porque ele está contando como que era o reino do Senhor, e aí ele chega para os seus discípulos e ele fala assim, e vocês? Vocês também não vão com eles? E aí Pedro responde, e ele fala assim, como, Senhor? Sendo que só tu é que tens palavras de vida eterna. Você vê que Pedro, ele fala assim, só Jesus é que tem palavras de vida eterna. É só Jesus que importa para mim. Todas essas coisas que estão acontecendo, essas coisas não são a minha prioridade. A minha prioridade é Cristo, porque é só Cristo que tem palavras de vida eterna. Você vê que o relacionamento que Pedro tinha com Jesus, era isso que importava para ele. E um último que nós podemos relatar, tem vários, né, queridos? Na palavra do Senhor nós poderíamos ficar com vários, mas o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, ele mandava matar, ele mandava prender, ele torturava. Tanto é que quando começa o ministério de Paulo, o Barnabé chega junto e fala assim, e quando Paulo entra, o pessoal já fica com medo, ele fala, não, calma aí, agora ele é um dos nossos, tal. Porque quando ele chegava antes, o pessoal já sabia que eles iam ser presos, que eles iam ser mortos, que eles iam ser torturados, mas aí Barnabé fazia o meio de campo, para falar assim, não, agora ele faz parte do cristianismo verdadeiro, e aquela coisa toda. Mas antes, Paulo, ele perseguia os cristãos, mas aí até que chega um ponto que ele diz aos Gálatas, ele diz aos Coríntios, ele fala assim, olha, agora a única coisa que me importa é a cruz de Cristo. A única coisa que me importa é eu morri para o mundo, para ressuscitar para Deus. Eu quero viver para Ele, porque agora o que me importa é isso. As outras coisas não me importam mais. Você vê que o relacionamento de Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, muda a vida dele por completo. Então, quando Asaf, ele começa a contar, ele começa a fazer essa comparação, ele dá aquela bambeada, mas depois ele firma, e ele fala assim, não, esse é o caminho certo, e é aqui que eu tenho que continuar. E quem finaliza, né, em dizer essas palavras
o apóstolo João, lá em 1 João, se os irmãos puderem abrir comigo, 1 João, no capítulo 2, o João ele dá algumas dicas de como que nós devemos nos comportar quando a gente parar para pensar igual o Asaf parou para pensar. O Asaf parou para pensar nisso. E nós podemos parar para pensar nessas coisas também. E quando isso acontece, João diz assim, olha, tem uma dica para você. 1 João, capítulo 2. Começando a partir do verso 15, diz assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vê que, qual que é a conclusão que nós chegamos? Que o que realmente importa é o nosso relacionamento com Deus. Isso é o que realmente importa. As demais coisas passam. As demais coisas, elas existem, mas um dia vai ficar. Nós podemos ter bons empregos, podemos ter boas casas, podemos ter boas famílias, podemos ter bons carros, podemos fazer boas viagens, podemos ter bom conhecimento acadêmico. Todas essas coisas são boas, elas não são ruins, elas são boas. Mas isso não pode ser a prioridade no nosso coração. Nós podemos ter todas essas coisas, mas isso são secundários, ou são terciários, ou são mais para lá. Mas tem algo que é o centro do nosso coração, tem que estar no centro do nosso coração, que é a nossa prioridade, que é o nosso fundamento, que é a nossa base e que é onde nós temos a nossa segurança, é onde nós construímos a nossa vida. Isso é o que tem que ser primeiro. E voltando lá para o salmista, ele conclui, e na conclusão dele, nós podemos chegar em 5 pontos, lá voltando no Salmo 73, no finzinho dele, quando ele relata os últimos versos, nós chegamos em 5 pontos desse relacionamento que ele percebeu que ele tinha com Deus, e aí o quanto ele valoriza este relacionamento que ele tem. Então, voltando para o Salmo 73, a partir do verso 23, ele diz assim: no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Você vê que aqui ele percebe que Deus é a segurança dele. A segurança dele não está nas demais coisas. A segurança dele não está nas riquezas, a segurança dele não está no emprego, a segurança dele não está no status que ele poderia ter, a segurança dele não está nas questões acadêmicas, a segurança dele não está em nada disso. E muitas vezes nós podemos nos apegar a essas coisas. Mas a gente pode pensar assim, né? Se a gente for parar para pensar, nesses anos que nós passamos de pandemia, se você era rico ou se você era pobre, pegou Covid e muitos morreram do mesmo jeito. Por quê? Porque ainda não tinha vacina, não tinha os tratamentos, não tinha esse monte de coisa, não importava o dinheiro que você tinha. Então, quem colocou a sua segurança nisso, abalou do mesmo jeito. E às vezes a gente pode colocar nossa segurança em coisas e o Senhor fala assim, não coloca a sua segurança ali, porque isso daí não é a sua segurança. Mas ele diz no verso 23, no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Mas ele continua, um outro ponto, no verso 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui nós vemos que além dele ser a segurança dele, Deus é o guia dele. É Deus que fala assim, é por aqui, Asaf, agora é por aqui, Asaf. Não, agora é melhor você fazer isso. Se a gente for parar para pensar, Deus, ele vê de cima, e Deus vê todo o passado, o presente e o futuro.
Nós não conseguimos saber nem se a gente vai sair daqui hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele é que pode nos guiar da forma correta. Ele é que tem o GPS que consegue ver todo o trajeto. A gente não consegue ver isso. A gente não consegue saber o que vai acontecer. Mas Ele sabe. Então deixa Deus guiar. Deixa Deus fazer. O verso 25, ele continua com outro ponto de mostrar esse relacionamento que ele tem com Deus. Ele diz assim: quem tem o eu no céu além de ti? E quem poderia o querer na terra além de ti? Então você vê que o salmista ele para pensar, ele fala assim: mas quem que poderia ser mais importante do que Deus na minha vida? Ele começa a parar para pensar e fala assim: não tem quem poderia ser mais importante, não tem ninguém que poderia ser mais importante lá no céu, e ninguém poderia ser mais importante aqui. Por quê? Porque o Senhor é o mais importante em todos os aspectos, em todo o tempo. E às vezes nós colocamos pessoas mais importantes na nossa vida. Às vezes, quando a gente é mais novo, né, a gente fala assim: ai, é meu namorado, a minha namorada é a pessoa mais importante do mundo. O Senhor fala assim: ah, é? Né? Então é complicado isso daí. Ou então: ai, o meu filhinho que acabou de nascer é a pessoa mais importante da vida. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: então dá esse menino de novo para mim. Né? Mas você vê que o que acontece? A coisa mais importante da nossa vida, o salmista ele para pensar e ele fala assim: não tem ninguém mais importante do que o meu Deus, nem no céu, nem na terra e nem em lugar nenhum. Ele chega nessa conclusão. Um outro ponto dessa conclusão que o salmista chega está no 26. Ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Se a gente for parar para pensar, queridos, os primeiros cristãos, eles não viviam uma vida igual a gente. Eles não tinham um templo bonito assim, com ar-condicionado, com as cadeiras confortáveis, não tinha estacionamento lá, manobrista para poder parar. Não tinha nada disso, sabe? Não tinha esses kits de multimídia, essa coisa nada toda. Os primeiros cristãos era uma perseguição tremenda. E às vezes eles tinham que se reunir escondido. Até hoje, em alguns países, eles ficam em cavernas e eles cantam baixinho para que o pessoal lá de cima não ouça o que está acontecendo e entram lá dentro. E interessante que estes homens da igreja primitiva, muitos deles foram torturados, muitos deles foram mortos de formas assim terríveis, mas eles cantavam quando eles estavam passando por essas situações todas. Você fala assim: como que ele pode conseguir fazer uma coisa dessa? Olha o que o salmista diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ou seja, ainda que eu venha a sofrer, ainda que essas coisas todas possam acontecer, ainda que possa ser bem complicado, Deus é a minha fortaleza e a minha herança para sempre. Você vê que ele dá uma bobeada no começo do Salmo, em que ele começa a parar para pensar: mas será que é isso? Mas aí depois vem a certeza no coração dele e fala assim: não é isso. E aí ele chega nessas conclusões. E por último, no verso 28, ele diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Então você vê que ele chega na conclusão de que Deus é a segurança dele, Deus é o guia dele, Deus é o único prazer e é o que mais importa para a vida dele. Deus é a fortaleza e a herança dele, e Deus é o refúgio dele. Então, queridos, quando a gente para olhar a grama do vizinho, essa grama do vizinho, ela é passageira. Hoje ela está lá, amanhã você não sabe. Em países que nevam, fica aquele gramado bonitinho assim e tal, mas quando a neve vem, aquele negócio, e aí depois tem que fazer tudo de novo. Por quê? Porque aquele é passageiro. Então quando a gente olha para a grama do vizinho, a gente pode falar assim: tá bonitinho, tá verdinho aí, mas aí a gente lembra do que realmente importa. A gente tira os nossos olhos da grama do vizinho, da grama daqueles que não conhecem a Deus, e nós colocamos nossos olhos no Senhor. É o Senhor que nos ama, é o Senhor que nos salvou, é o Senhor
que quer ter um relacionamento contigo, não somente hoje, mas Ele quer ter um relacionamento contigo para sempre. Isso é o que realmente importa, o nosso relacionamento com Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua presença, nós podemos ler a Tua palavra e nós podemos ver, Pai, que muito das nossas crises existenciais, dos nossos conflitos internos que nós podemos ter, pessoas que estão relacionadas na Tua palavra também passaram. Muitas vezes nós nos pegamos pensando que não servir a Ti era mais gostoso, ou era melhor. Ou às vezes nós paramos para pensar para ver se valeu a pena essa decisão que nós tomamos. Às vezes, Pai, nós ficamos com inveja, às vezes nós podemos querer cobiçar as coisas daqueles que não conhecem o Senhor e achamos que eles são mais felizes. Mas perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós fazemos isso, por esse comportamento que nós pudemos ter. Perdoa-nos, Senhor Deus, por nós fixarmos nossos olhos nessas pessoas e tirarmos os nossos olhos de Ti. Mas que no nome do Senhor Jesus, que possamos, Pai, fixar os nossos olhos no Senhor. Perdoa-nos por esses comportamentos, mas que a partir de hoje, que a motivação do nosso coração seja cada vez mais queremos desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, para que assim possamos ter um encontro pessoal e real contigo. Não um relacionamento de ouvir falar, mas que os nossos olhos possam te ver diariamente nessa caminhada que o Senhor tem conosco. E que realmente, Pai, possamos ver o quanto tem valido a pena te servir, estar nos teus caminhos e obedecer a missão e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que realmente possamos ter o Senhor como nossa segurança, como nosso guia, como nosso prazer e como a pessoa mais importante da nossa vida. Que possamos ter o Senhor como a nossa fortaleza e como a nossa herança. E que possamos ter o Senhor como nosso refúgio em todo o tempo. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para todos nós. No nome do Senhor Jesus. Amém.